Uh, yeah. Durante os séculos XI e XIII, aconteceram várias expedições organizadas pela Igreja, que são as famosas cruzadas. A gente sabe como a Igreja tinha um poder sobre a população naquela época, tanto nas questões religiosas como também na política e também na cultura. E foi aí que, lá pelo ano de 1095, o Papa Urbano II, ele convocou a população para reconquistar Jerusalém dos islâmicos. Os islâmicos eles estavam ali no processo de expansão territorial, então a religião deles estava se expandindo juntamente com eles. E isso estava preocupando muito a igreja. Foi aí que o Papa convocou essas pessoas, começaram essas expedições, que foram as cruzadas, e aqueles que participavam dessas cruzadas eram os cruzados. O chamado do Papa Urbano II foi prontamente atendido pela população e dali se iniciou as diversas cruzadas, em que a última aconteceu ali por volta de 1270. O que se via nessas expedições parecia mais uma guerra da época do que uma missão religiosa. Então, pilhagens e massacres viraram algo de rotina ali entre muitos cristãos. Dentro das cruzadas, houveram as peregrinações e há controvérsias entre historiadores sobre quantas peregrinações aconteceram, mas oficialmente ocorreram 8, além das extraoficiais, e hoje eu vou destacar 4 peregrinações. Bom, nós temos a primeira cruzada, que foi uma extraoficial organizada por Pedro, que era um eremita, e ele convocou populares ali despreparados para uma ação militar. Essa primeira cruzada ela foi muito bem sucedida, retomou Jerusalém para o controle dos cristãos, porém, o resultado não durou muito tempo. A terceira cruzada foi ali em 1187, um Saladino, um sultão do Egito, ele reconquistou o controle de Jerusalém, o que motivou a realização da terceira cruzada. O Saladino ele era um líder muito temido, porém muito respeitoso até pelos seus inimigos, por sua forma de conduta ali nas batalhas e também no trato com os opositores. No fim dessa cruzada, os cristãos conseguiram o direito de peregrinar para Jerusalém, mas a cidade permaneceu sob o controle muçulmano. A quarta cruzada ocorreu ali entre 1202 e 1204, e ela se sai bem conhecida porque ela fugiu completamente dos propósitos iniciais, já que os integrantes invadiram Constantinopla, saquearam toda a cidade, que nunca se recuperou do ataque mesmo depois de voltar para o controle bizantino. E nós temos o fim das cruzadas, em que os cristãos eles alcançaram parcialmente seus objetivos. O domínio cristão na região atingiu um auge, claro, porém, a partir dali, os muçulmanos demonstraram mais habilidade militar, já que eles estavam em um processo de expansão territorial, e eles conseguiram manter o controle da região. E aí surgiu ali a tentativa de formar novas cruzadas, mas não teve muito sucesso não. Agora eu vou ressaltar um pouco sobre o renascimento comercial e cultural. Foi criado a partir do século XI e ele tem como objetivo retratar em relação aos meios agrícolas. Ele só foi ganhar força a partir do século XII, por conta que foi nesse século que os meios em relação às cidades e os comércios ganharam força. Bom, essas cidades elas eram denominadas de burgos e era onde a sociedade burguesa vivia. Com isso, ela era uma sociedade que era bastante voltada para os meios comerciais. Por conta disso, várias pessoas elas passaram a querer morar nessas cidades, deixaram os campos para querer morar nessas cidades. Com isso, houve a quebra do feudalismo, onde várias pessoas pararam de querer morar em campos e passaram a morar nessas cidades. Com isso, o feudalismo ele foi cada vez mais diminuindo até deixar de existir.
Entre os séculos XII e XIV, a economia medieval vivenciou uma época de ascensão mediante a ampliação das ofertas de gêneros agrícolas e o desenvolvimento das cidades. No início da segunda metade do século XIV, essa realidade foi bruscamente interrompida com o terrível advento da peste negra. Em pouco tempo, milhares de europeus foram dizimados por uma terrível epidemia que se alastrou graças às péssimas condições de higiene daquela época. Além de causar tantas mortes, essa doença também foi responsável por um grande declínio populacional. Alguns estudiosos estimam que mais de um terço da Europa foi vitimada. O absolutismo é um sistema político que concentra todo o poder na mão de um monarca. E ele não ocorreu em todos os estados europeus. Por exemplo, na França ocorreu o absolutismo clássico, que, de maneira geral, independente disso, ele tinha que ter 3 regras essenciais, que eram a unificação da moeda, o sistema burocrático e essencial e o exército profissional. E ele também teve apoio da nobreza e da burguesia. Também tivemos 4 teóricos do absolutismo. Os franceses Jean Bodin e Jacques Rousseau relacionaram o poder real com o poder divino. E os principais foram Nicolau Maquiavel, que sua obra principal era O Príncipe, e sua frase marcante foi "Os fins justificam os meios", e Thomas Hobbes, que sua principal obra foi O Leviatã, e propôs o contrato social, que era para gerar paz entre os homens. Renascimento cultural. O renascimento cultural ele se iniciou lá na Península Itálica, não se sabe ao certo se foi no século XIII ou no século XIV, e se estendeu por toda a Europa até o século XVI. O Renascimento não está relacionado somente ao movimento cultural, mas também ao artístico, filosófico e científico. É ele que melhor representa as transformações, as mudanças que ocorreram na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. O contexto histórico do Renascimento está relacionado à crise do feudalismo e ao surgimento do capitalismo. Nesse período, as pessoas tiveram maior interação com pessoas de outros povos e com novas culturas, na qual as ajudou no modo de enxergar o mundo, a vida e até mesmo a si mesmo. Nesse período também, houve um grande avanço da ciência, na qual ficou chamada de Revolução Científica, que foi promovida por Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei e por Johannes Kepler. No Renascimento há 3 características: o humanismo, que valoriza o ser humano, que coloca ele no centro do mundo, está em oposição ao teocentrismo, que coloca Deus no centro do mundo. O racionalismo se utiliza da razão e do pensamento lógico. Já o cientificismo está relacionado à superioridade da ciência sobre toda forma de compreensão humana. Não podemos dizer que houve um total rompimento com a Idade Média. Um exemplo é a Igreja Católica, que mesmo com tantos questionamentos que veio a enfrentar por conta do cientificismo e da razão, ela permaneceu sendo uma instituição bastante relevante. As obras mais famosas nesse período na literatura foram A Divina Comédia, Utopia e Elogia à Loucura. Na escultura, Buonarroti. Na arquitetura, a Catedral de Santa Maria del Fiore. Na pintura, as obras Primavera e O Nascimento de Vênus. Bom, eu vou falar sobre reforma. Bom, a reforma é a postura adotada pela Igreja Católica para alcançar os seus objetivos que desagradou muitos fiéis. Originou em processos significativos de mudanças religiosas na Europa durante o século XV e XVI. E a reforma e a contra-reforma possivelmente foram as mais importantes. O termo reforma, nesse contexto, diz respeito a um processo de transformações ocorridas como consequências das ideias difundidas pelo monge alemão Martinho Lutero, que não concordava com a venda de indulgências em 1517, visando chamar a atenção para os abusos cometidos pela Igreja, escreveu e afixou na porta da Catedral de Wittenberg, Alemanha, 95 proposições contra indulgências e os abusos da instituição católica. As teorias de Lutero se espalharam e originaram mudanças de caráter religiosos. Lutero, que inicialmente não pretendia romper com a Igreja, conseguiu angariar apoio às suas ideias. Por esse motivo, seus seguidores se tornaram conhecidos como protestantes.
Antes de Lutero, John e Jan Hus questionavam as práticas políticas e religiosas da época, o que influenciou várias reformistas posteriores. John é considerado o precursor do anglicanismo e defendia que a Bíblia e não a Igreja era a autoridade na doutrina cristã. Jan Hus era contra as vendas de indulgências e morreu queimado na fogueira acusado de heresia. Contra-reforma é um movimento criado pela Igreja Católica a partir de 1545, diante das mudanças ocorridas pela publicação de 95 teses, que foi por Martinho Lutero. Com isso, fez com que tivesse uma grande diminuição de fiéis. Na oração católica, chamada de Contra-reforma, teve 4 ações que foram a Index Librorum Prohibitorum, que lá nessa ação eles indicavam quais eram os livros proibidos aos católicos. Teve o conceito de Trente, que foi uma resposta feita pela Reforma Protestante. A campanha de Jesus também, que tinha como prioridade a atividade missionária, e a educação religiosa, que influenciou até mesmo as Índias e os Extremos Oriente. E por último, a Santa Inquisição, que ele jogava a prática daqueles que não concordavam com as doutrinas católicas.